começando aqui nossos trabalhos para hoje, então, veja bem, a gente tinha falado no final da aula passada, de uma forma meio informal mesmo, que eu ia colocar algumas atividades na segunda-feira, só que eu decidi não colocar, porque, inclusive, até alguém fez um comentário lá que parece que não ficou, assim, um conteúdo daquele que a gente termina entendendo que já foi, então, resolvida a questão. Eu acho que precisava da gente, nesse encontro aqui hoje, mais uma vez, dar uma retomada naqueles itens lá, naquela questão da lógica de predicados, né? A questão de verificar os elementos que fazem parte da análise da verdade ou da falsidade, do entendimento da verdade ou da falsidade das proposições que são colocadas ali. Então, eu preferi que a gente fizesse essa aula hoje, né? E também não tive tempo de fazer as questões para aquela aula, mas eu vou, na verdade, repetir aquelas questões que nós fizemos naquele quiz, dentro da sala mesmo, na semana passada. Vou repetir aquelas questões, aí para vocês, então, num processo aí de fixar, né? Fixar esse conteúdo. E eu espero que seja mais fácil, né? Assim, que vai facilitando a partir do processo da nossa própria maturidade que vai acontecendo aí na vida mesmo, né? Na formação aí desses conteúdos. Tá certo? Podemos fazer dessa forma? Então, eu trouxe hoje, para não ficar perdendo tempo com a minha falta de criatividade de achar exemplos, né? Então, eu trouxe já as frases prontinhas. Eu preparei a aula já com as frases prontas, para que, com base nessas frases prontas, a gente possa, então, fazer a devida análise. Uma primeira coisa que eu preciso falar, que precisa ficar claro para todos nós, é o seguinte: quando a gente vai fazer esse juízo de verdade ou falsidade agora, né, a gente, então, pressupõe um olhar para a realidade, entendeu? Então, quando eu digo a frase nenhum macaco voa, né, então significa que eu vou verificar, né, verificar os macacos e eu vou fazer ou uma dedução ou eu vou fazer uma indução para que eu possa concluir que macacos não voam e nenhum macaco voará, certo? Tem alguém passando um áudio aí bem estridente? Isso acontece quando tem dois aparelhos próximos um do outro, entendeu? Aí eles comunicam, vai e volta o áudio assim, faz essa microfonia dessa forma. Então, quando tiver dois próximos, um tem que ficar com o áudio desligado, ou então se distanciar um pouquinho, certo? Então, essa que é a questão principal aqui. O que eu estou querendo inserir junto com isso, pessoal, é aquela ideia da indução, dedução e a analogia, porque é a parte do conteúdo que eu gostaria de estar tratando já com vocês, porque nós temos que dar um passo. Um passo para onde? Para as nossas pesquisas científicas. E para a gente fazer as pesquisas científicas, a gente vai utilizar os métodos quantitativos que está no título da nossa disciplina. Entendeu? Então, eu vou fazer os métodos. Eu até, porque a minha maior experiência é com ciências humanas, né? Então, eu estava numa banca de TC do curso de História, aqui da UEG. Aí a aluna fez a pesquisa para saber sobre... Ela queria investigar sobre se os meninos gostavam ou não gostavam de História, né? Da disciplina História na faculdade, na escola. E aí ela fez a pesquisa na escola. E depois, aí a pergunta foi, mas quantos meninos você entrevistou? Eu entrevistei 3. Então, ou seja, ela entrou na escola, uma escola que tinha lá várias turmas, ela escolheu uma turma e entrevistou 3 alunos. E com base nas respostas desses 3 alunos, ela fez um trabalho dizendo se os meninos gostam ou não gostam de história. Entendeu? Então, ou seja, qual que vai ser a validade científica dessa pesquisa, dessa investigação? Vai ser mínima, não é? Então, aí eu disse para ela, então você poderia trabalhar em percentual. Quer comentar, alguém? Não, é que eu falei, acho que nem 3%, né? Porque é mais de 1.000 alunos, no caso. Então, aí no caso eu falei para ela, trabalhe em percentual. Já que você não tem um número certo, um número mais sólido,
trabalho em percentual. A turma tem 30 alunos. Ela entrevistou 3, então ela entrevistou 10% dos alunos. Aí já Tá, dá professor, um mas número diferenciado nesse sentido aí. vai que ela dá aula em uma escola onde o número de estudantes na turma dela seja 5. Então, olha aí. Aí já fez 60% da investigação, né? Então, são essas possibilidades, né, que a gente tem aí de ver a questão. Mas nas ciências humanas é um pouco mais fraco essa questão. E eu acho que nos cursos de todos vocês aqui, eu acho que não tem ninguém de algum curso que não seja curso positivista. Então, vocês são positivistas. Como é que você escuta essa palavra? Como sendo uma coisa, uma ofensa ou algo, um elogio para vocês? Um elogio. É elogio? Tá. E porque isso não faz parte dessa disciplina mesmo, né? Mas faz parte de outros itens da sua formação. Por que elogio, Vanessa? É uma fase positiva, sempre deixa a gente mais positivo e com mais, sei lá, é uma frase boa. Não, mas eu disse... Pois é, mas eu disse que vocês são positivistas. Aí tem um outro significado. Não, eu não entendi. É porque então cortou. Não entendi positivista, não, professor. Então, vocês são um bando de positivistas. Alguém poderia me explicar o que eu estou dizendo para vocês? A gente faz as coisas baseado na ciência. Então, tudo tem que ser com base na ciência. É uma corrente, né? Uma corrente de pensamento, de formulação do conhecimento, né? E ela é moderna, da modernidade para cá, quando se abandona, né, aquelas posições advindas da fé, né, que eram... Porque a fé, ela não te permite, ou melhor, ela não te instiga a investigar nada. Ela simplesmente te dá a certeza. Ela já te informa, olha, você veio dali, você tem que fazer isso para chegar lá. E aí o seu caminho já está definido conforme essa situação aí. Isso é a posição da fé, que ela é normalmente dedutiva, porque parte de uma ideia já pronta, universal, e aí você desenvolve, descobre as suas questões particulares. Entendeu? Então, ou seja, agora, já a ciência, ela já começa duvidando de todas as certezas. Duvido. Tá chegando na coisa, é assim. Não, peraí, não sei se é assim, não. Deixa eu fazer uns testes, deixa eu fazer umas provas. Agora eu vou fazer uma conclusão da análise feita com base nesse material que foi aí ofertado ou foi disponibilizado. Entendeu? Então, esses 2 pontos básicos aí. Nós estamos na era do cientificismo positivista moderno, em que todos os nossos conhecimentos precisam ser comprovados pela ciência. E a gente verifica isso. Eu não sei se eu já até fiz essa analogia para vocês aqui. O que é analogia? É uma comparação simples, né? Então, você vê aí um pessoal fazendo propaganda de pasta de dente. Eles colocam um garoto propaganda lá. Qual que é as características desse garoto propaganda que vai fazer propaganda de pasta de dente? Sorriso bonito. Os dentes brancos. Sorriso bonito, né? Sim, mas eu acho que tem um outro. Vocês estão lembrando de alguma outra propaganda que não é bem só o sorriso? Ou na verdade tem anos que eu não vejo que é só o sorriso. É um padrão de estrutura, como dito, bonito, instaurado pela sociedade. Um padrão de beleza, né? Sim, tudo bem. Mas, gente, dá uma olhada. Não sei se vocês... Qual que é a última propaganda de pasta de dente que você lembra de ter assistido? E qual marca que era, então? Porque eu estou pensando que vocês estão... Da Colgate, o dentista tá muito, tipo assim, família, ainda mais a Colgate. Você está usando muito o dentista e sua família, o dentista no seu consultório. Então é o cara com jaleco, isso já indica ciência, é o cara do laboratório. Profissionais, né? De profissionais mesmo. É o profissional que faz o conselho, dá o conselho ali, conforme as investigações que ele fez ao longo da história, da carreira, da trajetória dele, entendeu? Então, ou seja, agora tem uma propaganda, eu esqueci qual que é o produto, mas aí a moça se apresenta como biomédica,
né, indico tal produto, não sei das quantas lá, né, um produto e tal. Ou seja, são a forma da gente pensar acaba sendo baseada na forma do conhecimento oficial estabelecido, que é o cientificismo positivista moderno. E nesse cientificismo positivista moderno, que aí eu disse que vocês, eu acho que todos os cursos aqui são, porque o pessoal da área da saúde tem que ser, não tem como escapar disso. O pessoal da área das engenharias, aí também não pode escapar disso, porque é o conhecimento matemático, físico, científico da natureza, propriamente dito, né? Aí quem escaparia disso? Uma parte dos psicólogos, uma pequena parte dos psicólogos. Porque a psicologia ela nasce da filosofia, então seria humanista, não é positivista, mas ela entrou aí na área da saúde, então acaba que aquelas questões lá da teoria comportamental, aquelas questões lá dos testes de personalidade, dos testes vocacionais, aí vocês, quem é da psicologia, acaba caminhando para o positivismo cientificista moderno, né? Que aí vai olhar os métodos quantitativos. Agora, o pedagogo, o historiador, o filósofo, essas turmas mais humanas, aí vão olhar os métodos qualitativos, entendeu? Porque aí o humanista, viu, Alisson, aí nessa questão lá de quem gosta de história dentro de uma escola. Então, ou seja, não vai ser só uma matemática de quem falou sim para a história e quem falou não para a história, porque tem outras questões ali por trás que estão muito mais profundas do que o sim e do não que o aluno deu, né? Agora, vocês que estão fazendo aí testes para fazer um remédio, fazendo testes para fazer uma boa viga, né? Os engenheiros aí, para estruturar uma casa. Vocês que estão fazendo testes aí para desenvolver uma teoria comportamental, não sei das quantas, né? Enfim, aí vocês vão vão fazer os seus testes, né? Vão fazer as suas experiências e com base no resultado dessas experiências, vão falar, esse remédio pode usar, essa receita pode ser utilizada, esse elemento pode ser aplicado. Por quê? Porque nós tivemos tantos % de aprovação, porque nós tivemos resultados que foram de tanto a tanto. E aí, isso é fruto dos métodos quantitativos, certo? Então, vocês da ciência, vocês vão usar, com certeza, o método da indução. Por que é indução? Porque vocês vão partir de informações particulares, olha a definição, gente, vocês vão partir de dados particulares e vocês vão apresentar uma tese com perspectiva de universal. Tá, ficou claro o que eu acabei de dizer? Ou eu precisaria dizer de novo o que eu acabei de dizer aqui? Tem como o senhor dar um exemplo? Vamos lá. Eu tenho aqui diabético. Vamos tratar de diabetes? Beleza? Vamos, então, desenvolver insulinas, né? Vamos desenvolver um medicamento aí, uma insulina, que vai controlar esse diabetes aí. Aí eu tenho essa insulina que está produzida e eu tenho essa outra insulina que está produzida, certo? Qual que vai ser a que eu vou colocar no mercado? Qual que eu vou colocar à venda aí? A que for melhor. A que for melhor. Agora, como é que eu vou chegar nesse resultado para me decidir qual delas eu vou pôr no mercado? Depois de vários testes para confirmar. Pois é, e mesmo sendo vários, se eu fizer 1000 testes, eu fiz muito teste? Ou melhor, a pergunta é outra. Se eu fizer 10.000 testes, eu tenho condições de dizer que isso já engloba todos os diabéticos que eu pude testar? Não. Porque tem muito mais que esse número de diabéticos. Se eu fizer 10.000 testes, se eu fizer 100.000 testes, eu ainda estou testando uma parte dos diabéticos. Não é? Então, eu estou fazendo... Aí, eu testei essas insulinas nos diabéticos. Fui testando, separei 2 grupos, né? Pedi 200 pessoas diabéticas para fazer aqui o teste. 100, eu usei essa insulina. E em 100, eu usei essa insulina. Certo? Aí, vamos fazer a observação dos resultados. Dos 100
que usou essa insulina, 80 tiveram a sua diabetes controlada. Dos 100 que usaram essa insulina, 58 tiveram a sua diabetes controlada. Entendeu? Aí, com base nas pesquisas, com base nos testes, fica comprovado que essa insulina é melhor que essa insulina, porque ela teve 80% de aprovação, teve 80% de eficácia. E aí, essa vai para o mercado. Talvez as duas vá para o mercado, só que essa vai custar R$10 e essa vai custar R$2. Né? Às vezes pode acontecer nesse sentido também. Professor, aí é onde entra a questão do original e do genérico? Não. Pode se comparar assim? Não, de jeito nenhum, por favor. Porque aí nós vamos entrar no outro problema, né? Que é o problema até econômico dos laboratórios de marca e os outros laboratórios aí. Não, a questão do genérico e da marca oficial é só uma questão de utilização de insumos que se tornam mais em conta. Que se torna mais em conta para produzir o remédio ali. Entendeu? Não é esse mérito que eu acabei de falar. Que eu falei é um tipo de insulina, outro tipo de insulina. Suponha que a marca é a marca oficial. A questão do genérico e do outro é só uma questão de marca mesmo e de laboratório. Mas os testes são feitos nos dois. Né? Tanto no da marca famosa, quanto na marca que produz o genérico, eles faz os testes. E às vezes pode até acontecer de você verificar esses números aí. Agora tem um problema, viu, Chocassi? Quem fornece os números para você é quem fabricou. Entendeu? Então eles podem colocar uma mentira lá e pronto, ficar por isso mesmo. Certo? Então, agora, com essa outra explicação isso aqui foi o quê? Uma indução, gente. Por quê? Só foi pesquisado 100. Mas eu coloquei para o mercado para qualquer um que tiver diabetes poder usar. E aí é para todos. Entendeu? Entendeu ou não entendeu, meninos? Beleza? Então, agora nós estamos tentando misturar todos esses pontos aqui. Né? Uma vez nós fomos vendo tudo separadinho, agora nós estamos querendo ver em conjunto. Né? Lembra da tabela de verdades que nós vimos lá atrás? Então, nós temos tipo... Aí, eu estou aqui, ó, insulina para diabetes, insulina para diabetes. Eu estou falando da mesma coisa. Entendeu? Então, suponha que essa aqui, ela tratou e controlou os 100% dos casos. Entendeu? E essa aqui fez só alguns dos casos. Entendeu? Então, aí, nós estamos tratando do mesmo problema, mesma situação, que seria o quê? Essa insulina controla todos os casos de diabetes. Essa insulina controla alguns casos de diabetes. Entendeu? Essa aqui, no quadrado de oposições, ela é o A, o I, o E ou o O? Essa insulina controla todos os tipos de diabetes. O A. É o A. Todo SEP. Né? Então, todo diabético é curado, é tratado com essa insulina. Né? Agora, essa insulina trata alguns casos de diabetes. I. Entendeu? E agora, com base nessa aqui, que trata alguns casos, eu posso dizer que não também. Né? Então, alguns casos de diabetes não são tratados com essa insulina. Aí eu tenho uma frase do tipo O. Né? Tipo O. E aí eu tenho aqui, por exemplo, um copo vazio, um copo de açúcar. Nenhum diabético se cura com esse copo de açúcar. Que frase é de tipo? É. Entendeu? Então, ou seja, na realidade, que a gente vê a validade conforme nos resultados que a gente tem aqui desses itens todos. Beleza. Então, com isso aqui, gente, eu expliquei o que é dedução, indução e analogia, que eu estava com vontade, né, no nosso processo de estudos mesmo. Essa informação está em texto, aqui no blog, né? A gente já deixou pronto da aula passada. Deixa eu só entrar no blog aqui, que está lógica.
E aí nós vamos passar para aquela outra parte, recapitulando o que nós fizemos na aula passada do quadrado lá das oposições. Então, vamos só retomar, na verdade, sim, fazer a parte da leitura e da fixação do ponto que eu acabei de dizer para vocês aqui. Está mais ou menos aonde está aqui. Princípios da lógica, tipos de silogismos, certo? Então, eu tenho uma dedução, eu posso ter uma indução e posso ter uma analogia, com base em hipóteses, né? Então, veja bem. Na dedução, que é aquele conhecimento que você tem que ter conhecimento de todos os casos. Você tem que saber de todos os casos para que você possa deduzir alguma coisa, entendeu? Então, por exemplo, você conhece alguma pessoa na história, no mundo, que nasceu e nunca morreu? De todas que já existiu até agora? Você conhece alguma pessoa? Então, todas as pessoas que já existiram até aqui, né? Algum dia, então teve definida a morte aí do meu avô, meu tataravô, então. Aí isso me fez concluir uma coisa, que todas as pessoas que já nasceram um dia, que estão vivas agora e que vão nascer daqui para frente, me faz concluir que elas são mortais. Com base no conhecimento de todas as pessoas que eu conheço, todo ser vivo que eu conheço, ou que eu conheci, ou que deixou um registro, com base no conhecimento de todos, eu posso deduzir que o meu filho, que tem 3 anos de idade, eu posso deduzir que ele vai morrer. Né? Porque todos vamos morrer. Isso é uma conclusão simples, né? Com base numa dedução. E não tem exceção, não tem como ter exceção. Porque é definido e previsível dessa forma aí. Então, quando a Lenilda vem com aquela conversa fiada, aquela conversa mole, de dizer que todos os homens não prestam, já é uma falsidade na cara. Por que é uma falsidade na cara? Ela não conhece todos os homens. Ela não fez experiência com todos os homens. Entendeu? E o meu filho, e o filho do meu filho que ainda nem nasceu, como ela pode dizer que todos os homens não prestam? Entendeu? Mas quando ela fala que todos os homens não prestam, ela está caminhando para uma dedução, com base na informação de que todos os homens eles têm a característica de não prestar. Então, por exemplo, o meu neto, que eu nem sei se eu vou ter neto, e se eu tiver neto, eu já tenho uma conclusão agora. Ele não vai prestar. Podemos dizer isso? Entendeu? Não dá para dizer isso. Agora, ela pode fazer uma indução. Como é que é a indução dela? Suponho que ela teve alguns namorados aí, ou algumas pessoas que fizeram parte da vida dela, homens, né? Então, ela se relacionou aí, de alguma forma, com 10 homens. 8 deles fizeram alguma bagunça, né? Então, ela pode induzir que é próprio do ser humano, né? Ser fraco, né? De não aguentar a tentação, alguma coisa nesse sentido aí. Mas é uma indução. Mas o que sobrou? Sobrou uma possibilidade de algum não ser. Como é o caso, gente, da insulina. Entendeu? O teste foi aí, eu não sei bem qual que é o número aí do pessoal da farmácia que chega na eficácia do remédio. Mas, por exemplo, a vacina do coronavírus aí, então, trabalhou uma hipótese aí de 50 e poucos % só de eficácia. E já é muita coisa para o que se refere à questão do tratamento de saúde. Entendeu? Então, ainda sobrou 49%, né? De 100 pessoas, 49 casos que pode, ainda mesmo assim, a vacina não ter eficácia. Não é? Mas aí a ciência trabalha nessa perspectiva da indução. Com base em alguns testes, ou vários testes, mas claro que não chegou nem perto da totalidade, eu faço uma conclusão que é para a totalidade, mas eu sei o tempo todo que ainda sobrou uma margem de erro, uma margem de não eficácia. E aí o que acontece? O que é dito pela ciência é verdade, até que se prove o contrário. Quando tiver alguma outra verdade, eles vão apresentar uma outra verdade, e aí essa verdade vai seguir até que se prove o contrário, e assim vai seguindo nesse sistema aí. Certo? Agora, para definir e falar para todo mundo, se for preciso, olha, a dedução.
parte de premissas que são universais para chegar a conclusões que são particulares. Olha aquele silogismo de todo homem é mortal. Sócrates é homem. Então, a partir da premissa todo homem é mortal, que é universal, e eu fiz uma análise com base no Sócrates, que é uma parte dos homens. E aí eu posso concluir que ele também é mortal, uma vez que todos os homens são mortais. Né? Agora, na indução, olha só, é o contrário. Parte de dados particulares para se chegar a uma conclusão geral. Por exemplo, na segunda-feira, eu acordo cedo e vejo que o sol surgiu no horizonte às 6 horas da manhã. Na terça-feira, eu acordo cedo e o sol apareceu no horizonte às 6 horas da manhã. Faço a mesma experiência na quarta, quinta, sexta. E em todas as ocasiões aí, nesses dias que eu verifiquei que seria segunda, terça, quarta, quinta e sexta, né, o sol saiu às 6 horas da manhã. E daí eu vou concluir uma coisa. O sol nasce por volta das 6 horas da manhã. E agora, a chance dele amanhecer amanhã às 6 horas da manhã é muito grande, com base na experiência que eu tive anterior. Então eu estou induzindo, porque aí o que sobrou? Eu analisei 5 dias, ainda sobrou 361 dias do ano. Né? Que será que vai ser às 6 horas da manhã todos os dias? Entendeu? Mas eu posso induzir isso. Aí o que acontece? Os geógrafos já fizeram essa pesquisa e essa análise para a gente. Ele vai dizer, não, existe um negócio que chama solstício e existe um negócio que chama equinócio. Lembra disso, nas aulas de geografia, gente? A época em que o Sol anda mais perto da Terra, ou melhor, ao contrário, né? A Terra passa mais próxima ao Sol, e uma época que a Terra passa mais longe do Sol um pouquinho. Aí nós temos épocas do ano que nossas noites são mais longas e épocas do ano que os nossos dias são mais longos. Então ele vai dizer para você, olha, em determinada época do ano, o Sol nasce às 6 da manhã. Em determinada época do ano, o Sol nasce 5. Em determinada época, nasce 7. E outra, em determinada parte do mundo, você vai encontrar horários diferentes do amanhecer e horários diferentes do anoitecer. Como é que eles descobriram isso, Karen? Como é que eles descobriram isso? Observando cada dia do ano, em cada local do mundo. Né? E aí eles puderam fazer a indução, né? Dizer isso aí. Até que o clima mude. Né? E também descobriram isso. A cada 30 anos, você tem uma mudança climática. Né? E pode ser que, da agora para frente, esse prazo vai diminuir mais ainda. Né? Tá claro ou tá muita coisa, gente? Como é que tá aí? Me dê um feedback. Para mim tá claro. Tá tranquilo? Tranquilo. Então, para mim tá tranquilo. Enquanto tá explicando, eu tô entendendo. O problema é só depois lembrar. Quando for cobrar em uma prova, né? Então, qual que seria, então, a analogia? Analogia significa comparação. Né? Veja bem, como é que é a dedução? Parto de premissas universais e tenho conclusões particulares. A indução. Parto de premissas particulares e tenho conclusões com perspectivas universais. A analogia, de todos os argumentos, é a mais fraquinha. Ela parte de premissas particulares e faz conclusões particulares. Entendeu? E aí, nesse sentido, ela se torna fraca porque o juízo de verdade e validade fica totalmente vulnerável. Pois não dá para se concluir. Né? É aquela parte que eu falei na aula passada de vocês, o indeterminado. Sabe? Que não dá para se concluir. Tipo, eu verifico aqui, ó, na tela que eu estou aqui no Teams agora, eu estou com 9 pessoas na tela. Né? Eu sou a nona pessoa, então tem 8 meninas aqui na tela. Né? E dessas 8 meninas aqui, 1, 2, 3, 4 usam óculos. Né? E 4 não estão usando óculos. Entendeu? Então eu vou dizer, olha, algumas meninas aqui estão usando óculos.
eu posso concluir que todas usam óculos? Ou eu posso concluir que para fazer essa disciplina tem que usar óculos? Entendeu? Então são alguns pontos assim. Então, não dá para concluir, fica em aberto a questão. Fica aberto, porque é verdadeiro que algumas usam óculos, né? E é verdadeiro que algumas não usam óculos. Entendeu? As duas frases do algumas, aí beleza. Agora, se eu disser nenhuma usa óculos, só pode ser verdadeiro ou só pode ser falso. Se eu disser que todas usam óculos, só pode ser verdadeiro, só pode ser falso. Entendeu? E agora eu vou usar essa frase. Todas as alunas que estão com a câmera ligada aqui usam óculos. É uma frase verdadeira ou falsa? É falsa. É falsa. Agora, nenhuma das alunas aqui usam óculos. Essa frase é verdadeira ou falsa? Falsa. É falsa. Elas são contrárias. Todas usam óculos é A. Nenhuma usa óculos é E. São contrárias e as duas são falsas. Entendeu? Mas poderia também ser verdadeiro. Todas as alunas que estão com a câmera ligada agora, ou melhor, todos alunos, todos que estão com a câmera ligada agora são meninas. Isso é verdadeiro. Né? Pode ser verdadeiro. É verdadeiro aí. Só que eu não pensei qual que é a contrária disso. Nenhum que está com a câmera ligada é homem. Né? Que também é verdadeiro. Tá bom? Agora vamos para os exemplos e ir para aquela salada, né? Aquela salada lá. Se esse é verdadeiro, esse é falso, esse é indeterminado e tal. Para a gente, então, caminhar com esse... Tá aqui no texto já também, tá? Só para... Sim. Na dedução, tipo assim, ela não vai ter embasamento científico e a indução vai ter? Eu acho que a gente tem que falar de outra forma. A forma é que a ciência nasce do tipo de investigação indutivo. Né? E a fé, por exemplo, a fé nasce do dedutivo. Mas seria científico se você conseguir fazer, tipo o Alisson falou lá. Suponha que a professora dá aula para 5 alunos. Ela tem 5 alunos na turma dela. Né? Então, ela tem muita chance de fazer a pesquisa com 5. Né? E se ela fez a pesquisa com 5, ela vai ter um resultado que é até dedutivo. Né? Se os 5 tem esse comportamento, esse um separado, ele vai ter o mesmo comportamento. Entendeu? Mas agora, veja bem, teve com 5 alunos na turma, mas quantos alunos existem? Ou quantas turmas existem? Aí você tem um número muito maior e que te impossibilita você dar conta de abarcar todos os casos possíveis. Né? O fato é esse, gente. A diferença é justamente essa da briga entre a fé e a religião, entre a fé e a ciência. A fé parte do pressuposto da certeza. E ponto. Né? Fez coisas boazinhas, vai para o céu. Fez coisas erradinhas, vai para o inferno. Ponto. E já a ciência parte das investigações para que ela possa ter suas conclusões. Entendeu? Então, ou seja, tem muita gente hoje em dia... Sim? Das dúvidas. Das dúvidas, justamente. Eu falei diferente? O senhor falou Não, o senhor falou investigações, sim. Isso. Uhum. Aí, diante da dúvida, faz o procedimento de investigação para que se possa, então, ter as certezas, né? As certezas científicas. Mas a certeza científica, sabendo que está uma margem para os demais cientistas descobrirem coisas que podem ser diferentes daquelas que já foram descobertas até aqui. Agora, lá na religião, não abre precedente. É assim e ponto. Né? Não tem como você inventar alguma coisa. É aquilo que já está posto. Só que agora, no nosso tempo, nós temos aí médicos, né, que também são religiosos. E aí temos as duas realidades, né? Mas é uma coisa nossa. Mas no fundamento lá da ciência não cabe fé. No fundamento lá da fé, quando tinham cientistas durante a Idade Média, por exemplo, que umas mulheres que faziam umas porções lá, uns chazinhos, né? Faziam alguma coisa, o que o religioso fazia com elas?
Queimava na fogueira. Entendeu? Então, ou seja, eles não era paz entre fé e ciência, nunca foi. Né? Agora nós estamos tentando isso aí. Por exemplo, eu tive uma consulta com um médico outro dia, aí ele, já tem uns 5 anos, ele passou uma receita, ó, tem que tomar esse remédio aqui, tantas horas por dia, bababá, mas aqui, aí fez um outro papel lá, dizendo para mim, olha, aqui é para você ter boas relações sociais, para que você faça atividade física, para que você tenha religião, entendeu? Então, ou seja, quem vai no médico espera só a receita da alopatia lá, né, dos remédios e tal. Aí, se eu quisesse conselhos de boa vizinhança, eu ia talvez no padre ou no pastor, né? No entanto, a gente aqui em Porá, por exemplo, esse exemplo meu agora ficou legal aqui em Porá. Não sei se todos vocês conhecem Porá, mas nós temos um padre aqui na cidade que é médico, por acaso, né? Ele era médico e se tornou padre. E aí o pessoal vai lá para confessar, para fazer as orientações espirituais, e muitas vezes ele sai de lá com uma receitinha carimbada, CRM e tudo, para ir na farmácia comprar alguma coisa para tomar, né? Então, ou seja, nós estamos num mundo bem diferente, né? Coisa que na Idade Média, o que o padre mandaria a pessoa fazer? Oi? Oi? Eu conheço esse padre. Então, na Idade Média, o padre mandava rezar, fazer uma novena, fazer uma oração e ponto, né? Agora nós temos padres que dão receitinha para você ir lá e comprar lá um Rivotril, alguma coisa nesse sentido aí para resolver algumas coisinhas da vida. Mas enfim, só essas comparações aí. Sobre essa questão da análise aqui, da qualidade, do valor de verdade e falsidade das proposições, nós temos aqui, na postagem do blog, aqui mais em cima, veja bem, aqui esse quadro que está resumido, certo? Essa imagem. Temos aqui essa outra, que vai falar das subcontrárias, etc. E aí eu fiz agora, eu coloquei hoje aqui mais esse adendo do texto, entendeu? E esse adendo aqui para a gente, então, hoje fazer aqui agora uma análise com base em exemplos. Beleza? Então, deixa eu pegar esse outro material aqui, que é mais fácil para mim, que eu posso ir marcando. E aí, a tal tarefa, né, que a gente... eu não sei se eu vou dar conta de fazer, porque eu não gosto muito, assim, de fazer depois que eu terminar a aula para vocês fazerem. Eu prefiro, assim, antes de começar a aula, já tem a tarefa pronta e vocês só façam depois de tudo combinado, né? Mas vamos ver se eu consigo organizar aqui e a gente conversa e para ficar lá aberto para vocês fazerem. Então, veja bem, nós vamos fazer a análise aqui com base nas contrárias, que são as mais fáceis, talvez, da gente analisar, né, nesse sentido aqui. Qual que é a questão que eu falei inicial para vocês? Nós temos as contrárias, são do tipo... As contrárias aqui são do tipo A, né, e E. Beleza. Aqui, contrárias são A e E. Agora, o que eu tenho aqui? Na verdade, eu quero escrever outra coisa. Eu quero escrever aqui o valor de verdade que eu tenho para elas, né? Então, pode ser que elas sejam, então, V e V não pode, certo? As contrárias universais não podem ser V e V. Beleza? Isso é regra. Assuma como regra, que talvez fica mais fácil. Mas elas podem ser F e F. Entendeu? F e F. Ok. Opa, errei. Professor, o senhor está compartilhando a tela? Tô. Você não está vendo, não? Porque para mim não está aparecendo. Eu já saí, já entrei e continua. Eu acho que deve ser minha internet. Só para ela ou vocês estão vendo a maioria? Quem é, pessoal? Eu tô vendo, só tá travado. Eu vou fechar e vou compartilhar novamente. Vamos ver se libera para todo mundo. Olha, compartilhei de novo. E aí? Tô vendo. Então, olha só. As proposições contrárias são A, certo? São A e E. Aí, elas não podem ser ambas verdadeiras, mas podem ser ambas falsas. Então, V e V, o AV e o EV, não pode. O AF e o VF
Pode sim. Agora, trocado, aí pode mais dar conta, né? Uma ser verdadeira, outra ser falsa, ou uma ser falsa, outra verdadeira, e pode mais. Beleza? Então, veja bem, se todo S é P, é verdadeira, então, nenhum S é P vai ser falsa. Né? Isso é claro, não é, gente? Agora, se todo S é P é falsa, então, nenhum S é P pode ser tanto verdadeira ou como pode ser falsa. Certo? Então, vamos ver aqui conforme o exemplo que nós trouxemos aqui. Se eu faço uma afirmação sobre todo o conjunto e essa afirmação está certa, então é falta de lógica o oposto, estar certo também. Entendeu? Então, Professor, se todo... Sim. eu não estou vendo compartilhamento, não. Eita, Antes e eu agora? tava. Deve ser sua internet. O meu tá tudo preto. Minha tá tudo preto também. Aqui também. A minha tá Infelizmente, compartilhada. o limite aí. O meu tá compartilhado, mas tá travado. Certo. Faz o tá seguinte, travado. o que eu tô O lendo meu aqui, também tá travado. o que eu tô lendo aqui tá lá no blog, certo? Você entra lá no blog na aula de hoje, a última que eu postei com vocês, e aí você pode ir lendo na parte lá que eu estou em contrariedade. É a sugestão que eu faço para vocês. Certo? Que não está conseguindo ler. Aí vai lá, escuta a minha voz aqui pelo Teams e vai lendo lá no próprio blog. Então, olha só, gente. Se eu faço essa afirmação que todo macaco voa, ou melhor, vamos fazer uma coisa que tá mais, que tenha lógica, um valor de verdade. Se eu faço aqui. Todas as bananas estão maduras, né? Todas as bananas estão maduras. Para mim dizer uma coisa dessa, minimamente eu tenho que ter o quê? Eu verifiquei, né? Eu verifiquei que elas estão maduras. Então, eu não posso dizer que nenhuma banana está madura, né? É falta de lógica mesmo, é ilógico. Agora, se eu digo todas as bananas estão maduras e isso é falso, agora presta atenção aí, viu, gente? Vocês estavam na aula passada um pouco confundindo essa questão aí. Se eu digo todas as bananas estão maduras e isso é falso, então pode ser que nenhuma banana esteja madura. Isso pode ser que nenhuma banana seja madura, seja verdadeiro, né? Por quê? Nenhuma está pronta para comer. Ou também pode ser falso, pois algumas podem estar prontas para comer e outras não. Eu só não posso dizer que nenhuma, eu disse que todas estão maduras, diz que é falso, certo? Então pode ser que algumas estejam maduras. Aí nesse sentido, com base que se nenhum SEP é verdadeiro, então todo SEP é falso. Agora, se nenhum SEP é falso, então todo SEP pode ser verdadeiro ou pode ser falso. Então, portanto, é indeterminado. Com essa explicação, tem um pouco mais de esclarecimento do que na aula passada, gente, ou ainda está bem tenso e confuso? Lenilda, você quer falar alguma coisa? Tranquilo. Sim? Professor, repete de novo, por favor. É porque a questão é o seguinte, quando a gente parte do pressuposto que todo SEP é verdadeiro, é mais fácil, entendeu? É mais fácil porque o contrário, né, tem que ser falso. O contrário tem que ser falso. Agora, se eu parto do pressuposto, olha aqui, que nenhum SEP, na verdade aqui, né? Nenhum SEP seja falsa, entendeu? Então vamos lá. Nenhuma banana, ou melhor, cadê o exemplo? Nenhuma banana está madura, né? Nenhuma banana está madura. Então verificou lá, nenhuma banana está madura. Aí eu julgo que nenhuma banana está madura sendo verdadeiro, né? Então quer dizer que nenhuma banana está pronta para comer, né? Agora, se eu disse que nenhuma banana está madura é falso, né? Se nenhuma banana está madura é falso, então
Quer dizer que... e o contrário dela? Nenhuma banana está madura. O contrário dela é todas as bananas estão maduras. Né? Se é falsa, nenhuma banana está madura, então se eu disser que todas as bananas estão maduras, pode ser julgado como verdadeiro ou pode ser julgado como falso. Eu tenho essas duas possibilidades de juízo. Eu só disse o quê? A frase, nenhuma está madura, é falso. Agora eu posso sair que algumas estão maduras, só é falso que nenhuma. Né? Algumas podem estar ou todas podem estar. Entendeu? Ou não? Entendi. Eu acho que está confuso até, pode ser que está confuso, mas para mim está claro na cabeça. Está confuso na gente falar aqui. Né? Então, vou ficar no mesmo exemplo. Nenhuma banana está madura. É falso. Então, ou seja, se for lá observar, vai ter alguma banana madura. Só que essa alguma banana madura pode ser uma, duas, pode ser todas. Entendeu? Mas aí eu não dou conta de dizer que se é todas ou se é só algumas. Aí, nesse sentido, pode ser verdadeiro que todas estejam falsas. Ou pode ser falso que todas sejam falsas, porque só estaria maduras algumas. Aí vocês têm que me dar o feedback, gente, se tá bom ou se a gente precisa de explicar um pouco melhor. Entendi. Ou alguém tentar dar um outro exemplo, sei lá, alguma coisa nesse sentido aí. Pra mim tá bom, professor. Entendeu? Então, olha só. Se eu faço uma negação sobre todo o conjunto, e essa negação está certa, ou seja, verdadeira a negação, é ilógico o seu oposto estar certo também. Agora, se essa negação está errada, ou seja, é falso, o seu oposto pode estar certo, pode ser verdadeiro, ou pode estar errado, pode ser falso. Pode ser falso. Professor, entendeu? Então eu posso afirmar que ela só vai ser indeterminada quando eu negar a frase que eu disser. Não vai ser só isso, não, mas isso sim, Lenilda. A questão é... então, agora, em outros casos também pode dar indeterminado. Vai dar indeterminado lá, e vai dar muito mais indeterminado nas subcontrárias. Porque aqui nós estamos partindo do todo, né? Lá não vamos partir dos alguns. Lá vai dar muito mais casos de indeterminados. Certo? Então aqui, ó, o resuminho está aqui, olha só. Se todo SEP é verdadeira, então nenhum SEP vai ser falso. A relação é só sempre vai ter essa. Como a gente fez naquele exercício, eu vou colocar em outro, eu tenho que colocar, não tem jeito, né? Então a gente parte de uma para a gente julgar a outra. Eu tenho que dizer para você que uma está falsa ou está verdadeira, e depois para você, então, ter a condição de julgar a outra. Alguém disse alguma coisa aí que eu não fui pegar? Eu falo que a minha dificuldade é nessa daí, ó, que a mesma hora que ela é verdadeira, ela pode ser falsa. Pode ser, mas aí o que acontece antes disso tudo aqui? É que vai ser dito para você, olha, se todo SEP é verdadeira, a contrária dela, que é nenhum SEP, vai ser falsa. Isso não vai mudar, certo? Agora, se essa frase for falsa, a contrária dela, aí pode ser verdadeira ou pode ser falsa. Aí se torna indeterminado. Beleza? Então, sempre vai partir dessa informação aqui inicial. Agora, o contrário, né, que é a questão da nenhuma. Né? Se nenhum SEP é verdadeira, então todo SEP é falso. Pronto, isso aqui ninguém vai mexer mais. Agora, se ela for falsa, se nenhum SEP é falsa, então todo SEP pode ser verdadeiro ou pode ser falso. Aí, por isso que ela é indeterminada. Então, na hora de olhar o exercício, você tem que olhar para o referencial que foi dado para você. Beleza? E aí você pode recorrer aqui a essas tabelinhas. Tem a tabelinha no blog e tem esse texto aqui também no blog para você ir recorrendo na hora de fazer. Eu acho que eu vou bombardear vocês de exercícios, né, para ir tentando fixar essa coisa sem muita preocupação com valor, né, de nota, mas com a prática do exercício mesmo. Aí a gente faz lá objetivo, que aí de modo que você já pega o resultado logo. Se quiser, volta, faz de novo, alguma coisa nesse sentido aí.
Agora, Eu acho, não, assim, professor. Eu acho mais fácil pegar as coisas resolvendo. Para não comprometer também, né? Com notinha, sem muita nota, igual você falou mesmo. Uhum. Então, agora, vamos olhar para as subcontrárias, ou a subcontrariedade. Na primeira aula, quando eu desenhei com vocês aqui o quadro das oposições, né, o quadrado das oposições, então eu coloquei contrário em cima e contrário embaixo, né? Aí eu quero saber se isso gerou confusão. Por que agora eu estou falando de subcontrária? Porque as contrárias são universais. A e E. Todo S é P, nenhum S é P. Agora, as subcontrárias são as particulares. Algum S é P, isso. Algum S é P e algum S não é P. Essas são as subcontrárias, tá? Se ficou dúvida lá, a gente vai acabando com elas agora, para a gente seguir aí. Então, veja bem. Agora, vamos direto na regra aqui, olha. Tem uma regrinha. As subcontrárias são quem? São o I e são o O, certo? Veja bem, olha o que nós colocamos aqui, olha. Lembra que nas contrárias não pode ter V e V, mas pode ter FF, certo? Agora aqui nós temos uma outra propriedade. Elas não podem ser ambas falsas, mas podem ser ambas verdadeiras. Entendeu? Ou uma pode ser verdadeira e a outra falsa. Certo? Então, ou seja, nesse caso aqui, V e V, ok, certo? E F e F, então elas não podem ser ambas falsas. Então, aqui não pode. X de estar errado. Beleza? Porque naquele exemplo que eu dei, tá, agora ainda é válido aqui. Eu tenho que 1, 2, 3. Lá no blog vai ter esses exemplos que o senhor está colocando de vermelho? Vai ficar lá? Não, o de vermelho, o que eu estou riscando aqui. Não, tá lá. Esse texto inteiro tá lá. Desse jeitinho aqui, tá? Já tá lá agora, inclusive. Então, o que acontece? Eu estou olhando aqui de novo, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pessoas aqui com a câmera ligada. E dessas, 4, 1, 2, 3, 4 usam óculos, 1, 2, 3, 4 não usa óculos. Entendeu? Então, ou seja, dos alunos com a câmera ligada na aula de lógica, algumas usam óculos. Isso é verdadeiro. Algumas não usam óculos. Isso é verdadeiro também. Verdadeiro. Entendeu? Então, ou seja, aí tem valor de verdade para as duas. Pode acontecer. Só que, em quesito de óculos, ou vocês estão usando óculos ou não estão usando óculos. Né? Pensando em óculos aqui, podia estar todas sem usar óculos, né? Estou falando do óculos e poderia estar todas usando o óculos. Aí, só não poderia dizer que seria falso as duas, né? As duas proposições. Então, agora vai para a regrinha pronta e acabada. Depois nós vamos para o exemplo. Se algum S é verdadeiro, algum S é P é verdadeiro, agora a sua subcontrária, que é algum S não é P, pode tanto ser verdadeiro ou quanto pode ser falso. Aí nós temos mais um caso de indeterminado. Certo? Então aqui o exemplo é esse. A fala é: algumas alunas usam óculos. Isso é verdadeiro. Certo? E algumas, nesse mesmo momento, não usam óculos. Isso é verdadeiro ou é falso? Verdadeiro também. Pode ser verdadeiro, mas pode ser falso. Por que você diz que é verdadeiro também? Porque você está olhando aqui e você está vendo que algumas não estão usando óculos. Sim. Mas com essa informação primeira aqui, que algumas usam óculos, né? Aí algumas não usam óculos, se eu não estivesse vendo aqui, poderia muito bem. Eu não posso afirmar com clareza que é verdade, no caso. A menos que você tenha visto, né? Exatamente. Você tenha visto e analisado. Agora, só pelo que foi dito, aí você não tem clareza. Pois não. Professor, então indeterminada é quando ela pode ser verdadeira ou falsa? Ela pode ter os dois juízos e tá tudo certo. Os dois juízos. Certinho, então. Obrigada. Mas você já tá... Mas na verdade é outra coisa, né? Além, porque todas... Sim, Karen.
Mas lá em cima já está afirmando, SEP, que no caso, algumas meninas, né, no caso, usam óculos, é verdadeiro. Então não tem como ser falso, porque já está afirmando que é verdadeiro. Não, mas veja bem. Não, o que é falso? É o algumas não usa. Com base nessa frase, algumas usam, sendo verdadeiro, entendeu? Uhum. Aí agora eu quero analisar a outra frase. Algumas não usam. Aí, esse algumas não usam pode tanto ser verdadeiro ou quanto pode ser falso. Professor, eu não consigo entender esse indeterminado. Eu consigo entender tudo, mas desde a aula passada essa não entra na minha cabeça. Não bem, sei. Então, nessa fala que a Stefane fez, deixa eu tentar responder no sentido assim, então quer dizer que... Você pode falar de novo, Stefane? Só para... Quer dizer que é indeterminada quando ela pode ser verdadeira ou falsa. A oposição, no caso, é contrário. Aí, na verdade, eu só corrigiria o seguinte. Quando você não tem condições suficientes para afirmar que ela é verdadeira ou que ela seja só falsa. Sim. Então, quando eu não tenho condições para afirmar, eu sempre vou ter essa dúvida se ela é verdadeira ou falsa. Tá vendo, Karen? Se você tem essa dúvida, você não pode dizer se ela é verdadeira ou falsa, é indeterminado. A incerteza, né? Então, Hã? a incerteza, né? A incerteza. Então, ou seja, vamos voltar para o exemplo, que é algumas meninas usam óculos. Isso é verdadeiro. Beleza. Mas eu posso dizer com base nisso que algumas não usam óculos? Eu não tenho razão suficiente para dizer isso. Entendeu? Porque pode muito bem que todas estejam usando óculos. Eu não posso afirmar, mas eu posso deduzir. Pode deduzir, sim. Você pode inferir, né? A gente fala inferir. Aí você vai fazer o quê? Uma hipótese. Aí você joga a hipótese. Aí alguém manda um print da tela do computador aqui para você. Aí você, tá vendo? Você acertou, danada. Ou errou, né? Você errou. Então, pode, mas vai depender de uma outra verificação. Não apenas essa informação que foi dita inicialmente aqui. Professor. Por isso é indeterminado, né? Sim. Também encaixa aquela questão das bananas que o senhor acabou de falar agora, aquele exemplo lá, tipo, quando falou que ela é madura, se você afirmar aquilo como verdadeiro, e você ter verificado aquilo, então o que você julgar como verdadeiro ou falso vai estar certo. E no caso, quando é que eu falar que alguma não está madura, mas não ter verificado, aí já entra nesse caso dela ser indeterminada, se eu julgar ela sendo verdadeira. Sim, justamente. Aquele exemplo também se encaixa aí. Eu estava me confundindo mais porque eu pegava a frase que você falava que ela não era verdadeira e eu escrevia ela o contrário. Não é que quer dizer se ela já dando, já corrigindo a frase, né? Tipo, aí a gente não pode... Ela não é verdadeira, então eu vou e coloco o contrário dela. Não, quer dizer que ela só não é verdadeira. Não quer dizer que ela é falsa porque ela não é verdadeira. Aí eu comecei a entender a partir desse momento. Tipo, você vai lá e fala, todas as bananas estão verdes. Aí eu vou lá e falo, mentira que 2 maduras. Justamente. Então aí, olha, o que você está fazendo, Enil? Você está com aqueles vícios da Idade Média de colocar tudo certo, no caminho correto. Na ciência moderna, testei essa insulina, não prestou, ele vai ficar corrigindo ela? Não, ele joga ela para lá e começa outra pesquisa. Ou seja, aí fica registrado na metodologia que fazer dessa forma não funciona, é falso. Ele não vai ficar só mexendo nela. Essa aqui está registrada como falsa e pronto. Entendeu? Aí você vai tentar fazer outra, né? Sempre sabendo o que você não pode fazer. Né? Não vai corrigir os erros. Né? Então, ou seja, aquela frase religiosa que Deus escreve certo por linhas tortas, ela não vale na ciência. Né? O que está escrito errado fica errado e a gente pode escrever outras coisas certas. Aí vai seguindo para frente. Vamos ver o seguinte, gente. Já está um tempo aqui, 1 minuto já passou do horário de terminar a aula, né? Então agora eu tenho obrigação, né? Agora sem... Vocês vão ler esse texto que está lá no blog. Agora eu não vou retornar nesse negócio, a menos que vocês, então, se eu vou fazer um método quantitativo. Se 60% de vocês acertarem 60% das questões que eu vou colocar lá,
Então tá bom, a gente vai seguir para o próximo conteúdo. Agora, se por acaso 60% de vocês acertarem menos que o contrário disso aí, né? No caso, não tiver muito bom resultado lá, aí a gente volta na aula que vem com mais esse assunto novamente, certo? Então, vou fazer essa investigação e aí vai vencer 6 horas da tarde na quinta-feira que vem a tarefa. Aí eu vou organizar para fazer essa tarefa ainda hoje, jogar para vocês aí, para até 6 horas da tarde na quinta-feira que vem, vocês fazerem. Combinado? Aqui no aplicativo, professor? Trabalhos, né? Lá no Teams, no Teams mesmo, lá na aba Trabalhos. Mas eu vou fazer ainda essa noite ainda. Vai demorar um pouco eu colocar lá, tá? Alguém? Ô, professor, só uma pergunta. No AVA não tem a sua matéria? Eles estão adequando lá. Parece que colocou lá... Tem umas pessoas que viram lá uma matéria lá com o nome do outro professor, mas deve ter entrado em 2020. 2021 já é com o meu nome mesmo, entendeu? Mas eles estão adequando alguma coisa. Hoje ele me pediu no documento e não sei se já está liberado para todo mundo, não. Mas tem. Sim, é porque eu não tinha conseguido acessar a sua matéria. Sim, eles estão organizando essa semana lá para ficar acesso para todo mundo. Ok, senhores e senhoras, senhoritas? Ok. Então aí, depois de... Amanhã verifica lá os trabalhos. Eu vou pôr no grupo. Assim que eu colocar, fazer lá, eu ponho no grupo. Já está liberada a tarefa, né? Para você não ficar procurando à toa, né? Eu ponho lá no grupo. Aí vocês façam, assim, tentando ler aqui, tentando aprender conforme isso que está no blog, certo? Para que semana que vem a gente veja se a gente retoma isso aqui ou se a gente passa para frente o conteúdo aí. Porque tem umas coisinhas que vocês têm que fazer gráficos e tabelas no Excel. E aí nós vamos gastar um prazinho para ensinar isso depois também, né? Então, uma coisa que eu acho que a gente tem que avançar para a gente complementar a disciplina. Ok? Ok. Professor, só uma dúvida. Com relação às notas, quando que será a segunda chamada? Não tem segunda chamada. Aí, no caso, é só na N3 mesmo? Para poder a nota? Tem a N1, que já está assim, vocês já fizeram tudo, só vocês não sabem a nota ainda. Aí depois vai ter a N2. E se por acaso com a N1 e N2 você não passar, aí você vai ser submetido a um N3. Vixe, se 1 e 2 já tá difícil, imagina 3, hein? Mas a 3 é tipo, taca tudo e você tem que se virar. Professor, daí quando que vai sair a nota mesmo, completa das fotos? Quando? Assim, tá com um problema aí de secretaria, né? Eu não estou modulado ainda em todas as turmas. Só aparece para mim lá odonto, enfermagem, só odonto, enfermagem e eu acho que só, e farmácia, se eu não me engano. Ainda falta eu estar modulado nas engenharias e psicologia. Então, nesse sentido, só quando tiver tudo pronto para eu poder lançar essas notas. Ok, obrigada. Então, boa noite. Tudo de bom para vocês? Professor? Então, boa noite. Professor? Pode falar, tô aqui. Professor, vai disponibilizar essa aula? Como todas, entendeu? Lá no blog, olha, se você ver aqui, eu vou pôr o link lá no blog agora, lá no grupo de novo, né? Porque às vezes vocês não estão olhando sempre por lá, mas tá lá a gravação das 2 últimas sobre esse mesmo assunto. Eu vou colocar ia falar isso agora. Uhum. Toda vez eu não dou conta de entrar no blog, aí eu caço o link e nunca acho. Mas só mandar uma mensagem para mim, eu respondo lá sem problema, tá? Aí pode mandar, mas eu vou pôr no grupo para vocês. Boa noite, gente. Boa noite, professor. Tchau. Boa noite. Boa noite. Tchau, boa noite.